Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Espero que estejam todos relativamente seguros, sãos e saudáveis. É importante, gente. Bom, hoje a intenção aqui é discutir um pouco a transição da antiguidade para a Idade Média e perceber também a transição já para o Antigo Regime, já engatilhar três momentos históricos aqui diferentes. Óbvio que é muita coisa, esse vídeo não vai dar conta de tudo, mas a minha ideia aqui é te mostrar e analisar junto contigo algumas continuidades que explicam certas questões atuais, beleza? Eu não vou focar nas questões atuais, mas eu vou te mostrar, vou te dar ferramentas de entender como que certos comportamentos, como que certos padrões e normativizações da nossa sociedade ainda estão presentes, beleza? Então vamos lá. Vamos olhar primeiramente para a queda do Império Romano. É na queda do Império Romano que a gente tem a transição da antiguidade para o período medieval, para o período da Idade Média. Por quê? Durante a antiguidade, a gente percebe o crescimento de vários reinos e impérios. A gente estudou o Egito, já olhamos para a Grécia, já olhamos para Roma. Existem vários impérios e reinados que estão existindo tanto no continente africano, como, por exemplo, Mali, Songhai, os impérios e reinados que estão na área florestal, que é justamente respondente às sociedades bantus e yorubais. Quando a gente olha para a América, a gente tem os incas, os astecas. Então é um período de grandes reinados, de grandes civilizações. Beleza? Os historiadores acabaram entendendo o início da Idade Média com o processo de desmantelação e desmantelação e destruição, esvaziamento desses impérios, desses reinados. E o grande declínio para eles foi justamente o Império Romano, porque foi um império que conseguiu maiores possessões dentro do período da Antiguidade, beleza? A gente observa que o Império Romano conquista terras que eles não são possíveis de administrar. Isso até parafraseando Perry Anderson, que comenta isso, né? Que a conquista do Império Romano é anacrônica ao período que eles viviam. Não existia possibilidade dentro daquele recorte temporal e espacial de controle administrativo e político econômico de todas essas terras. Algo que é muito importante sobre isso é que no momento que o Império Romano já está sofrendo essa roedura, já está sofrendo um processo de perda espacial das suas conquistas antigas, principalmente perde aí para os reinados germânicos, percebemos também o crescimento e o aprofundamento do que seria a cultura cristã e do que vem a se tornar a cristandade. Então, é muito importante a gente perceber que o Império Romano chega numa Europa pagã e numa Europa politeísta, beleza? Com alguns reinados, com poder muito descentralizado e com vários povos misturados. E povos que, em sua maioria, eram pagões, ou seja, não acreditavam em Cristo. Que, inclusive, essa é uma forma muito errada de chamar esses povos, né? De pagão, porque a gente desconhece a crença dele, porque eles não acreditam em Cristo, a gente chama ele de pagão. Mas, enfim, eles eram povos politeístas. O cristianismo, quando esbarra nesse território, e quando eu digo cristianismo, eles esbarram através das conquistas do Império Romano, beleza, gente? Quando o cristianismo esbarra nesse território, percebe que todos esses povos eram pagãos, esses povos haviam similaridades, mas haviam essas diferenças muito grandes, principalmente no campo cultural. Tanto a igreja cristã quanto os próprios aristocratas que sobraram do Império Romano nesses territórios, percebe que uma boa forma de unificação e controle social era justamente através da religião. E aqui eu chamo a atenção de vocês para a importante alavanca política e econômica que as religiões monoteístas têm. Quando eu digo isso, eu estou fazendo uma parada aqui rapidamente na observação do território europeu e estou lançando agora o meu olhar e a minha observação, te convido a fazer isso, sobre o Oriente Médio, principalmente ali a região da Península Arábica.
Na Península Arábica, durante o século VII, que já é um período que a Idade Média e a cristianização já está acontecendo a duras penas na Europa, no século VII, a gente percebe o nosso amigo Maomé na sua Revolução Maometana, ou seja, expandindo, disseminando culturalmente, politicamente, informações que ele recebeu do anjo Gabriel, segundo o Alcorão, que é o conjunto das suas pregações, escrita por um dos discípulos do Maomé. Então a gente observa que tanto na Europa quanto na Península Arábica, quanto nos reinos norte-africanos, um crescimento muito forte das religiões monoteístas. E como essas religiões monoteístas são totalmente atreladas a uma unificação política de um reinado. Quando o Islã chega na África, a gente sabe que vários reinados na África eram politeístas, existiam várias correntes culturais e, sobretudo, religiosas. Logo, havia uma descentralização muito grande social e política. A grande crítica de Maomé em relação à Península Arábica era justamente o fato deles não conseguirem se unificar enquanto comerciantes árabes. Então preste atenção aqui no que eu estou te dizendo. Maomé estava preocupado não só com a religiosidade do povo dele, mas sim com a unificação política e religiosa frente às negociações dos outros povos e principalmente frente à unificação dos outros povos. É importante a gente saber que o islamismo é a última das grandes religiões monoteístas a surgir. Tranquilo? A gente tem o judaísmo, que é uma religião que foi constituída desde o período da antiguidade, beleza? Com os povos hebreus. A gente tem o cristianismo, que nasce nesse contexto também do Oriente Médio, invadido pelo Império Romano, e a gente tem uma absorção da cultura e da religião cristã pelo Império Romano, por entender a necessidade política, econômica e religiosa de unificação do povo através de apenas um discurso, de um culto, de uma religiosidade. Maomé, malandramente, observa esse cenário e observa as forças políticas que estavam preponderantes nesse período da Idade Média, e ele observa, ora, não posso unificar meu povo se esse meu povo tem crenças diferentes, tem valores diferentes, porque são deuses e representações divinas diferentes. É importante a unificação. Nasce, então, o islamismo no século VII. É muito interessante quando a gente olha para a Europa na Idade Média, quando a gente olha para a África na Idade Média, existe uma questão que é muito interessante. Enquanto a Europa está descentralizada, organizada no regime do feudalismo, né, que é essa desestruturação dos grandes pedaços de terra, dos grandes impérios, dos grandes reinados e a articulação deles com base no cristianismo, mas articulados em pequenas porções de terras, que vão ser esses feudos, que é essa pequena porção, que na verdade não é pequena, sabemos, mas ela não se compara com o tamanho do que era, por exemplo, o Império Romano na Europa, certo? Então, quando a gente observa a África e a Europa, quando olhamos para o islamismo nos reinados africanos, e aí eu chamo a atenção principalmente de Mali, Songhai e Gana, a gente percebe um arranjo político muito bem recortado e muito bem específico. Principalmente porque esses reinados africanos do norte, eles estavam dominando as rotas principais de comércio, tanto da África quanto do Mediterrâneo. E principalmente as rotas da seda. Então, olha isso. Esses reinados africanos, eles quiseram se converter ao islamismo porque eles acharam vantajoso politicamente, economicamente, culturalmente. Seria uma união desses povos. Correto? E algo muito importante para a gente entender também, até o próprio processo de escravização e venda de escravos, de pessoas escravizadas no continente africano, é o seguinte: dentro do Islã, a gente percebe uma passagem dita por Maomé, que todo muçulmano é irmão. Logo, um reinado muçulmano não pode invadir outro reinado muçulmano e escravizar esse povo através da derrota da guerra. Não pode, porque ele é seu irmão.
A gente percebe que essa passagem ela também é utilizada na Europa medieval. Eu não posso escravizar o meu irmão. Logo, na Europa medieval, acaba-se a escravização que era hereditária do Império Romano. E aí eu transformo esse escravo num servo. O servo, ele trabalha de graça, a gente sabe. Ele trabalha numa condição de subsistência. Ele come para trabalhar e para pagar todas as taxas ao reinado. E os dízimos à igreja, beleza? Quando a gente observa a África, o continente, principalmente eu estou chamando a atenção para o norte, chama atenção para o norte africano, a gente percebe justamente que o comércio de pessoas escravizadas era praticado nos reinos e nas civilizações que estavam abaixo do norte africano, que eram justamente aquelas pessoas e aquelas sociedades que não haviam se convertido ao islamismo. Eles continuavam politeístas e continuavam seguindo os padrões étnicos regionais. Ou seja, os iorubás não se converteram ao islamismo. Logo, eles sofreram com esse processo de comércio de pessoas escravizadas, com esse processo de escravização mais forte, que vem aí do final da Idade Média ao período da Idade Moderna. Beleza? Isso é muito importante pra gente. Pra gente também não achar de forma rasa que um africano escravizou o outro. Não. Existe um discurso político e religioso por trás. Beleza? Porque um africano do Mali, ele não escravizava necessariamente um outro africano nesse período, tá? Um outro africano que era de Songhai. Porque se ambos são muçulmanos, ambos são irmãos, beleza? Então isso é algo importante pra gente prestar atenção. Então a gente nota, tanto na Europa quanto na África, um processo de expansão e dominação das elites através do discurso religioso, beleza? A gente tem que lembrar, gente, que a elite econômica, ela sempre é uma elite econômica. E a elite econômica, ela existe no Mali, em Songhai, seja no Reino dos Francos, na Germânia. A elite econômica, essa elite aristocrata que normalmente controla as pessoas através da posse das terras, ela existe, beleza? E principalmente ela existe nesses contextos de religião monoteísta. A elite urbana é totalmente diferente da elite do Mali, beleza? Porque o entendimento de terra, o entendimento de solo e propriedade privada é diferente. Principalmente é diferente quando se fala em religião monoteísta e religião politeísta. Isso é algo importante para a gente perceber. Que todo esse discurso da Idade Média, todo esse processo de construção do que foi essa Idade Média, está muito pautado por um discurso religioso monoteísta. Principalmente cristão na Europa e principalmente islâmico na Península Arábica e na África, no norte africano. Nem na África, mas no norte africano sobretudo. Quando a gente observa esse recorte da Península Arábica e do norte africano, a gente observa um cenário que era a menina dos olhos do mundo medieval. Era ali que estavam os comércios principais, eram ali as principais rotas de ligação entre os produtos asiáticos, entre os produtos africanos e entre o comércio que estava surgindo ali na Europa, que estava consumindo e trocando com esses outros mercadores da Ásia e da África. Então acho importante a gente perceber, agora voltando para a Europa, a formação de uma elite rural e também a formação de uma elite comercial que estava inserida nesse comércio mediterrâneo. Não detinha terra, não detinha muitas posses, mas quando a gente observa qual era a localização desses comerciantes dentro da estrutura feudal, eles estavam dentro do castelo protegido pelos muros do conde, do reinado, do senhorio, beleza? Então, essa elite comercial que a gente vai chamar de burguês, lá no final do feudalismo, e perceber a ascensão dessa elite burguesa durante todo o período da Idade Moderna, eles estão ali desde sempre. É uma elite comercial que está ali desde sempre. Na verdade, ela só está surfando através das suas táticas e estratégias de relação social, comercial e política durante as realidades que ela está lidando. Tranquilo? Então,
uma ruralização muito grande da Europa, um processo de ruralização muito grande, que é dominado por uma elite rural, por uma aristocracia rural, e que normalmente essa elite rural, essa aristocracia rural é composta por membros clérigos, ou seja, por pessoas da igreja, por bispos, pelo papado, por padres. Então, olha a unificação aqui da elite rural, dessa elite feudal, com a elite clériga. O discurso cristão, ele é quem alinha os territórios e as relações da Europa. Por mais que a população geral, os comuns, as pessoas comuns dentro da Europa, elas tivessem se batizado, mas não fossem de fato cristãs, porque é muito difícil um dia você ter a sua religião original e outro dia você ser batizado e ser cristã e achar que você está acreditando em Cristo, que você apagou todos os conhecimentos ancestrais que você teve. Eles não tinham um controle social logo por conta disso. Eles não tinham um controle social e político. Na verdade, eles não tinham um controle social dessa camada popular. Por quê? Eles ainda reproduziam muito da cultura pagã. Como que a Igreja Católica lidou com isso? Ora, a Igreja Católica é monoteísta. Como que ela vai lidar com costumes e cosmologias politeístas? A Igreja Católica malandramente criou as santidades, as figuras dos santos. Por que eles criaram esses santos? Esses santos, gente, são, na verdade, figuras como bispos, padres, que tiveram algum feito muito brilhante durante suas vidas, não necessariamente milagrosos, mas que foram santificados, foram divinizados. A importância desse processo de santificação dessas pessoas é para a gente analisar como que os cristãos, como que a cristandade, como que a filosofia cristã e esses reinados cristãos, eles substituíram os deuses por santos. Então, eu tenho um Deus, eu tenho a Santíssima Trindade, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí eu substituo os deuses antigos politeístas pelas figuras de santos. E normalmente esses santos, como eu disse, são figuras que são ligadas à Igreja Católica. São pessoas com cargos no clero, principalmente no alto clero. São bispos, são figuras que representaram o poder da Igreja nesses espaços. Logo, a população começa a substituir, então, os seus cultos aos seus deuses místicos pelos deuses cristãos. Ou seja, pelo santo fulano de tal, pela santa fulano de tal. Beleza? Isso é muito importante. Os primeiros filósofos da Idade Média, os filósofos cristãos, São Tomás de Aquino e outros, eles são ditos santos, mas na verdade são homens do alto clero, beleza? Isso é muito importante da gente avaliar, porque há uma substituição cultural baseada também num processo de interculturalidade. O cristianismo pega elementos dessas culturas pagãs e mistura na sua própria cultura. Quer ver um elemento da cultura cristã que até hoje é muito presente na nossa vida e principalmente na nossa vida do brasileiro e do carioca e do baiano, sobretudo? É o carnaval. Gente, o carnaval é justamente a festa da carne, a época do desgoverno, como diz a historiadora canadense Natalie Davis. Quer dizer, canadense não, ela vive no Canadá hoje, né? A Natalie Davis fala muito sobre o desgoverno do carnaval. O que era o desgoverno do carnaval? É você construir uma cerca cultural durante todo um ano dentro de uma sociedade. É você dizer que ela não pode fazer festa do cultivo, agradecer a deusa da agricultura porque essa deusa é pagã. É você dizer que o homem, o soldado, não pode cultuar o deus da guerra mais porque esse deus é pagão, mas ao mesmo tempo você separa uma época do ano exclusiva para essa galera fazer tudo o que quiser. Ou seja, o pobre, ele tem a fantasia da posse, ele se veste de rico, o homem se veste de mulher, uma inversão dos papéis sociais no carnaval, que é algo presente até hoje na nossa cultura, se a gente avaliar. Então a igreja cria o carnaval justamente para a gente meio que extravasar tudo que não pode ser
ser acionado e nem utilizado, nem dentro do período normativo do ano, dentro do período normativo da cultura, beleza? Então, acho que essas são reflexões importantes pra gente. Óbvio que dentro do período da Idade Média a gente tem que estar sempre atento, sim, à sociedade feudal, à formação de um campesinato muito grande, como eu falei, que vem desse processo de ruralização, o controle das pessoas através da servidão, através de impostos, de taxas, de pagamento de serviços e serviços que esses servos têm que pagar pro senhor da terra. Então é muito interessante o controle tanto cultural por parte dessa cristandade, quanto esse controle político, econômico e territorial por parte dessa elite agrária. A gente percebe num dado momento, principalmente nos finais da Idade Média, que esses reinados eles vão se unificando, que eles vão começando a engatinhar para a formação de estados, de nações, certo? A gente volta para aquele processo antigo lá dos impérios da antiguidade, dessa formação, dessa unificação identitária, dessa unificação política e econômica de um povo. Esse processo, ele vem junto com a perda da influência política da Igreja Católica. Porque qual é a questão? Essa galera que é parte da elite, essa elite aristocrática, essa elite ruralista que existia, ela já tinha entendido como seria a forma de dominação e ela já tinha entendido que ela poderia continuar dominando através do discurso da fé. O principal, acho que exemplo disso é a própria cruzada, é a retomada do território da Península Ibérica, que estava com mais de 500 anos de ocupação dos mouros, de muçulmanos. É o processo de conquista, de reconquista, como os próprios católicos falam, desse território para a afirmação de um Estado que fosse cristão e europeu. Então, a gente tem dois processos de formação identitária que é importante. É a formação dessa identidade europeia, essa ultranacionalidade europeia, esse identitarismo, essa identidade europeia se formando, se sobrepondo, se sobrevalendo de outras identidades e principalmente o discurso cristão se sobrepondo, se sobrevalendo sobre outras identidades e outras culturas. É muito interessante a gente perceber que pouco tempo depois da retomada da Península Ibérica, a tentativa de reconquista da Península Ibérica dos mouros, porque os mouros invadem durante o processo que a gente comentou aqui do crescimento do islamismo. O Islã sai da Península Arábica, desce para o norte africano e conquista o Mediterrâneo, conquista a Península Ibérica, que seria aqui basicamente. Os cristãos necessitavam do domínio daquele território ibérico. Como eu falei, gente, o Mediterrâneo era a menina dos olhos da Idade Média, era a menina dos olhos do comércio. Então, eu domino de volta aquele território da Península Ibérica com a cristandade e expulso os mouros. Lembrando que os mouros são expulsos, mas que todos os portugueses e espanhóis que vivem ali, na verdade, não são europeus mais. Percebe isso? Eles são descendentes de árabes, descendentes de mouros. Logo, os espanhóis e portugueses, eles são europeus, não europeus. Porque eles, na verdade, descendem de uma mistura de pessoas que viviam ali, os visigodos, os povos visigodos, com os povos muçulmanos que tinham invadido aquele território e que ocuparam ali cerca de 4 séculos. A cristandade expulsa os mouros e já se empenha na conquista do que seria o mundo novo, que seria a América. Então, olha só, o primeiro processo expansionista da Idade Média acontece justamente pautado no discurso da Igreja Católica, que é o movimento de cruzada, é o movimento de reconquista das terras que são cristãs. Percebe? Os visigodos não eram cristãos. Os visigodos tinham a cultura e religião deles. Eles são dominados pelos muçulmanos e depois retomados pelos cristãos. E esse processo que eu estou tratando aqui é muito interessante para a gente perceber, porque esse mesmo processo de evangelização retomada pelo poder cristão acontece na América. Quando os espanhóis destroem as cidades astecas, é justamente pelo discurso de retomada de Cristo
o poder de Cristo, o próprio processo de evangelização, ele está junto com o processo de conquista. É a chegada de um conquistador, é a chegada de um religioso, de um jesuíta. Então, esses processos, eles estão entrelaçados. Eu preciso que vocês observem isso e se preocupem com isso. Eu acho que hoje a gente conseguiu fazer um apanhado geral. Eu vou produzir mais um vídeo para a gente discutir um pouco melhor essas questões. Inclusive discutir melhor a formação desses estados nacionais, que são formados através, claro, do interesse de uma elite, que acaba se tornando uma monarquia, e os interesses religiosos, interesses católicos, cristãos, principalmente nesses processos de conquistas territoriais e culturais. Beleza? Eu espero que tenha dado para entender. Eu espero que você utilize seu material que está já disponível para você, um resumão sobre Idade Média, sociedade feudal, e que essa discussão aqui tenha agregado mais ainda nos seus conhecimentos sobre Idade Média. Qualquer coisa, estamos aí. Abraços.